Episódio 50, especial. Bem-vindos ao Adepate Podcast, muito bom ter você aqui. Hoje eu trago um amigo, um especialista em argamassa, em aditivo. Conversaremos muito com ele, diretamente da Bolívia, mas já claro, brasileiro de coração, Ivan Cabaleiro. Bem-vindo, meu amigo Ivan. Muito obrigado. Tudo bem, Ivan? Tudo bom. 35 anos de Brasil, já tenho mais tempo de Brasil que de Bolívia, né? Sensacional. E você se formou lá ou aqui? Formei aqui. Formou aqui mesmo? Formei aqui. Como é que foi essa formação de engenharia? Não, foi fácil, porque eu vinha de uma formação militar, mudei para a engenharia lá na Bolívia, depois mudei para cá. E eu tive grandes amigos hoje que até hoje trabalham, o caso do Liron, da Supermix, um grande amigo. Do concreto, já no tempo da faculdade, ele foi um grande incentivador para entrar na argamassa. Então, estamos desde essa época, mais ou menos mais de 30 anos na argamassa. Você, certamente, um dos maiores especialistas desse assunto que a gente conhece aqui, tem uma história incrível. Dentro da nossa área, bem-vindo à ADEPAT, né? Somos a comunidade de patologia das construções. Estamos aí chegando no membro 1.500. Estamos muito felizes com todo o crescimento, o carinho de vocês estarem aqui. Preparem-se, pessoal. Muito conhecimento técnico, muita história, muita capacidade. Nos conhecemos no mestrado, né, Ivan? Lá entre as aulas do professor Mitidieri, iniciando. Estamos fazendo o mestrado ali juntos. Você já acabou os seus créditos, né? Ali, iniciais de aula. Está agora produzindo... Só a dissertação, que está pesquisa também. Né? A pesquisa e tudo mais. Dentro da nossa área, nós somos engenheiros, arquitetos especializados em patologia das construções. Mas a patologia poderia ser considerada uma especialidade generalista, porque patologia das construções, uma edificação, uma construção é muito ampla, né? Então, você não consegue ser super especialista em todas as áreas. Então, você pensa como um clínico geral. E aí, dentro dessa especialidade, no meu caso, eu fui pelo caminho, a vida acabou levando pelas oportunidades, eu fui gostando e fui levando. Sou mais especialista em patologia de fachadas. Já trouxemos aqui, né, grandes amigos, professor Renato Sarradi, né, o saudoso agora, professor Alexandre Tomazelli, né, o Lauton Parente, um grande especialista em patologia em fachadas. Ok, mas aí, pessoal, dá para ser mais especialista ainda. Então, a fachada também é uma área muito grande. E aí nós podemos trazer cerâmica, selante, rejunte e diversos outros pontos. E aí nós chegamos nas belas argamassas. E aí você trilhou o teu caminho dentro dessa especialidade, argamassa. Então você hoje, é isso, Ivan? Especialista em argamassa, principalmente para fachada? Na verdade, não é especialista, é um estudoso dela. Um estudoso dela. Porque sempre vamos a ter muita surpresa com ela. Porque não adianta fazer o melhor traço do mundo. Eu preciso ver o que você me deixou atrás. Você tem um bloco absorvente, você me liga, me diz, eu tenho um bloco cerâmico. Beleza. Aí você vai e chapisca com PVA. Fecha a porosidade e me deixa bem impermeabilizado. E eu tenho que grudar em ela. Então, o traço é fazer laboratorial. Uma argamassa, quando você chega em canteiro, tem uma coisa bem diferente. Então, a patologia começa aí. O que você me deixou para eu fazer a roupa adequada? O revestimento só existe porque existe uma base. Ele não consegue existir por si só. E não essa base faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, não só a diferença, por exemplo, na base e o clima do lugar. Porto Alegre, Belém são 95% de umidade relativa. Goiânia é 10% de umidade relativa. Então, não dá para fazer um traço universal.
Não tem receita de bolo. Não tem receita do bolo pronta para universalizar. Então, eu vou fazer um traço, supostamente esse traço vai atender, mas eu tenho que ir até a obra, ver o que você me deixou para ver se vai grudar. E se não, vou ter que mudar tudo. Um momento chega onde você conhece a empresa, a construtora, sabe o que ela faz, e você faz suas recomendações para ela te deixar uma situação, para você poder aderir. Então, argamassa é isso, aderência, módulo também. Hoje nós temos patologias de tudo que é lado, patologia está cada vez mais em alta, porque você tenta fazer o melhor, mas sempre teve um descuido de alguém. Sim. E que vai afetar na fachada, e a fachada é o cartão de visita de uma obra. Com toda certeza. Identidade e proteção, né? Se você pudesse resumir, ou de maneira romantizada, dentro do que você tem vivido, o que você responderia se alguém perguntasse o que é argamassa? Na verdade, a argamassa é um cartão de visita. Se você morar em um prédio onde você não alcançou dinheiro para fazer nada dentro do imóvel, você pode deixar sem piso, com um colchão no chão, mas você vai fazer questão de mostrar para todo mundo: eu moro nesse prédio. Só que tenho um cachorro bravo, não dá para subir. Agora, se a fachada estiver caindo, me deixa aqui na esquina, porque aqui é perigoso fazer o retorno. Esse, em resumo, é a fachada. Espetáculo. É o cartão de visita. E a argamassa desempenha para essa fachada, muitas vezes, um trabalho silencioso, né, meu amigo? Porque ela não é a camada decorativa. Não é ela que os nossos olhos veem. Não é a parte mais externa da pele. Normalmente, as argamassas são revestidas por algum acabamento decorativo. E elas estão ali atrás. Por vezes, vocês estão olhando as fachadas, belas fachadas por aí, firmes, estáveis, esteticamente agradáveis, mas muitas delas ali por trás tem uma argamassa trabalhando silenciosamente. Que quando não a vemos, é porque está tudo certo. Se de repente a gente começa a passar em frente a um prédio, começamos visualmente identificar a argamassa, é que aí os problemas começam a aparecer, né, meu amigo? Como você diz, romanticamente, é um cara bem treinado, cheio de músculo, com a roupa toda suja e rasgada. Quando acontece isso, então não adiantou. É verdade. E o que constitui uma argamassa? Porque, conta pra gente aí historicamente, que você tem conhecimento da argamassa, porque ela vem mudando a sua constituição, né? Basicamente, eu trabalhei uma época que usava muito mais a cal, hoje já está se usando mais os aditivos. O que se constitui uma argamassa? O que tem mudado nos últimos anos? O uso da cal. O uso da cal, a saída da cal já gerou menos óxidos, né, de cálcio, que é responsável pela formação pela aderência dela, e a mudança do cimento. Cada dia estamos diminuindo mais o clinker, que é o que nos faria a parte química do cimento para aderência, seja por formação de hidróxido de silicato de cálcio hidratados ou formação de tringita. Isso daí diminuiu. Então, se você olhar hoje um traço, é muito parecido com um chapisco de 10 anos atrás. Entendi. Então, que não analisar o cimento quimicamente, toda a sua fachada vai cair, porque o cimento é baixo. A fábrica de cimento se preocupou pelo concreto, que é o segundo elemento mais usado depois da água. Então, compressão é fácil, tecnicamente é assim, menos complicado. Aderência é diferente. Você precisa fazer uma formação química desse cimento para poder aderir. Se não tem essa quantidade certa, é difícil. Então, você leva surpresas. Por exemplo, hoje de manhã estava um chapisco que era impermeável com bastante adesivo para grudar, e se olvidaram que depois ia ter um revestimento, uma argamassa. Então, eu tenho que aumentar muito mais meu cimento e combater o excesso de cimento com aditivo, para evitar a retração, especialmente.
E isso acontece, ou seja, casos particulares. Você não pode comprar uma roupa achando que você 4XL ao XS vai caber. Cada um tem que ter esse cuidado bem particular. E hoje, então, a gente usa você precisa usar o cimento que tem à disposição, a areia... Que tem à disposição também, porque dependendo de onde também, você está. Curva granumétrica praticamente reta granumétrica hoje em dia. E você fazer argamassa com isso. Mas qual cimento que é bom? Todo cimento é bom. O que puder ser fornecido para você. Se você está em Volta Redonda, não procura um CP5, você vai ter CP3. Vamos usar ele. Você está na Amazônia brasileira, não tem areia média, vai ter que usar areia fina. E assim, nós vamos ter que adequar-nos a cada lugar para utilizar, para tentar maximizar o desempenho dos materiais que você tem à disposição. E nós temos a norma, que ela foi recentemente atualizada, 13281. Então a gente trata a argamassa. Por que ela existe dentro de uma obra, né? Qual é a função dela na fachada? A gente poderia dizer para dar planicidade para a base? Não só, também tem... Para absorver tensões? A umidade... A estanqueidade, a água principalmente, ela cria uma barreira ali. Conforto acústico também, ela atua dentro ali ela fica bonita se estiver bem revestido. Também ela fica bonita. Conforto acústico, proteção do elemento de vedação. Perfeito. Ele protege a estrutura, protege a alvenaria. Então hoje os requisitos que a norma traz para a gente, tem um requisito de aderência, importantíssimo. A argamassa, para ela cumprir a função dela, ela precisa ficar aderida na base. Ok, e também ela precisa ser uma base boa para que a próxima camada tenha aderência nela. Mas também não é só isso, né? Não é só o requisito aderência hoje que nós precisamos avaliar. Não. Tem o requisito... Você na nova 13281 prevê classificação. Sim. Né? 4 parâmetros classificam. A aderência ao substrato é uma delas, né? O chapisco. A aderência superficial, porque se for a colocar uma cerâmica ou uma textura tem que ter uma resistência para não dar patologia em essa interface revestimento final, pintura ou textura ou cerâmica. Módulo de elasticidade, ela tem que deformar de acordo com que a estrutura se deforma. Para não sair, não pode ser uma argamassa bem aderida, mas rígida, que aí não resolveu nada. E o quarto índice classificatório é sobre variação dimensional. Pela retração. Essa retração tem que estar calculada, não pode retrair muito. Expandir não expande nenhuma argamassa, mas retrair tanto assim a ponto de causar fissuração. Sensacional. E daí o resto ainda continua, Sim. Que já tínhamos, né? Coeficiente de absorção, né? Também a absorção por capilaridade. Densidade no estado fresco, enfim, são tantos ensaios. O concreto é feliz porque tem pouco ensaio. O concreto, a gente tem até aqui dois excelentes volumes do Ibracon aqui para contextualizar o nosso cenário de hoje. E o concreto tem todo o seu empenho, seu trabalho, né? Toda a sua classificação e tudo mais. E muitas vezes as argamassas acabam ficando meio... Mistura lá cimento com areia e tá tudo certo, com um pouquinho de algum aditivo ali. E tem a sua complexidade, né? Cada vez mais estão se atentando a essa complexidade que a argamassa, e muitas vezes até mais complexo de se tornar um traço, de se especificar do que o próprio concreto, né, meu amigo? E as exigências particulares de cada cliente. Tem cliente que liga, eu quero fazer meu embolso e 2 dias depois pintar. É possível? 2 dias não tem como, mas vamos tentar ir com 14 dias. E assim, as exigências de acordo com cada cliente, especialmente na área industrial, comercial, prédios, shoppings, é muito exigente nessa área. Olha,
está com prazo esgotado, precisa fazer uma argamassa. Nós falamos muito de fachadas, né? Sim. Mas o universo de argamassa é mais de 50 tipos de argamassa. Aplicações e tudo mais. Mas tem argamassas colantes, que também não cumprem muitas vezes desempenho. Tem argamassas de inclusive o concreto celular. Concreto celular não tem pedra. Para mim não é argamassa, não é concreto, é uma argamassa. Faz sentido. Aí você tem os chapiscos adesivos que não aderem mais à estrutura. Você tem os chapiscos de alvenaria. Enfim, argamassas de assentamento estrutural que são 7, 8 grautes, que dentro da linha das argamassas no grout, se bem tem brita zero, mas eles são muito colocados junto com as argamassas. Então, o concreteira não vai poder cumprir essa função, é muito para o lado da argamassa. Olha, então vamos lá. Nós estamos trabalhando aqui a argamassa, nós vamos chegar lá no chapisco, também importantíssimo, né? Como argamassa, e aí você desempenha esse papel. Se não tem uma receita de bolo, se não tem algo de prateleira, precisa de estudiosos que se dedicam no ambiente, mundo das argamassas, a entender os componentes e fazer o que chamamos de traço, né? Que é essa receita e tudo mais. Mas me conta a sua história, Ivan. Da onde surgiu essa ideia de trabalhar com isso? Foi do nada? Algum incentivo? Como que você entrou nesse mundo das argamassas? O custo das argamassas no começo dos anos 90 era muito alto, dentro do custo total da obra. Na época existia uma revista chamada PINI, Sim. Mercado de Construção. Sim. Então, teve uma reportagem onde tinha os serviços e suas porcentagens dentro do custo total da obra. A argamassa representava 14% em essa revista, em esse artigo. O concreto armado 6% e dividia com forma e o aço. Então, chamou atenção. Aí vou procurar biografia em esse sentido, nada existente. E na USP só tinha dissertações e teses a respeito disso, mas muito pouco também. Te despertou o interesse. Vamos invertir nesse mercado, só que ninguém tinha conhecimento. Então, é início das argamassas industrializadas. Isso. Então, as pessoas... Tinha um alemão que tinha bastante conhecimento. Ele foi o maior consultor de quase todo mundo que iniciou na época. E chegou a ser meu amigo. Eu aprendi muita coisa com ele, o Adolf Weichel. E, bom, daí fomos indo. Aí a Engemix vai fazer o braço de argamassa, Megamix. Um colega da faculdade, que eu citei no começo, o Liron, ele me convida para fazer parte dessa equipe inicial. Uma terceirização de mão de obra, uma colaboração com os traços, e aí fomos indo embora. Ao todo, eu cheguei até agora... E agora, isso virou para o Brasil inteiro, né? Você já deu consultoria em tudo que é canto. Eu fiz consultoria em 78 ou 79 fábricas de argamassa, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. E aí você faz a consultoria para as indústrias que trabalham com as industrializadas, né, com as argamassas industrializadas, e também traz dentro dos canteiros de obras produzidas em obra. Porque essa norma 13281, ela traz esses requisitos e traz o seguinte: não importa se você vai produzir em canteiro de obra, se você vai industrializar, se você vai ter em silo, em saco, estabilizada... Você precisa seguir os mesmos parâmetros, é isso? Sim. O problema, por que eu tenho hoje de fazer, praticamente deixei não estou fazendo mais consultoria para a fábrica, por problema de deslocar-se muito, ficar muito tempo fora de casa. Nós tínhamos, até agora há pouco, o IPT para estar quase toda semana lá, então dificultava muito. Eu tenho hoje muita patologia ainda com argamassas, porque o pessoal fabrica as argamassas e eu deveria fazer uma cartilha de como que ele deve deixar sua alvenaria
só chapisco para receber minha argamassa. Então, em essa falha, decidimos optar por ser virado em obra, de novo. Voltar um passo para trás. Voltar a produzir em obra. Voltar a produzir em obra. E aí que você vê com a solução da Balmix. Aí fizemos o aditivo Balmix para poder atender esse cliente. Entendi. Então, o cliente quer produzir em obra, conta com a consultoria sua, da sua equipe, sim, que aí você desenvolveu uma empresa. Nós vendemos o aditivo e damos consultoria de graça. Entendi. Vendemos o aditivo para fazer virado em obra e aí nos envolvemos em todas as etapas. O cliente nos entrega uma alvenaria. A partir da alvenaria nós vamos falar o que vai fazer com o chapisco, o que vai fazer com o seu embolso. E aí, no final, aí você vai conhecer a cultura da empresa, a mão de obra, o método de aplicação, o local que está, você consegue, então... O seu aditivo também, ele é único ou ele também é trabalhado ali, dosado, não, dependendo de cada situação? Dependendo de cada situação é dosado. E para que serve o aditivo? Para melhorar todas as propriedades da argamassa. Então, quando estamos fazendo argamassa virada em obra com aditivo, estamos dando as mesmas características de uma argamassa industrializada. Só que o controle é mais complexo em canteiro de obras, né? Controlar a areia, controlar a produção. Bom, pode surgir um agregado diferente. O caminhão quebrou do fornecedor, pega o caminhão do amigo e traz uma areia diferente. Para isso, nós utilizamos taxas elevadas de cimento e aditivo para contrarrestar esse excesso de cimento. Vamos dizer. Entendi. Você aumenta a taxa de cimento, só que se ficar muito cimento, vai ficar mais rígido e vai ter outras características, situação, módulo tudo mais. E demais. Então, aí o aditivo faz isso nós controlado. Nós fazemos com aditivo controlado. Então, uma ideia, na média, né, de consumo de cimento, 12%. No shopping que estamos hoje, no Pátio Paulista, nós estamos com 22%. Então, porque teve uma demanda especial. Então, e o chapisco está bem fechado, está bem impermeável. Então, optamos por 22% de cimento. Então, cada caso é assim particular. Podemos levar a cimento lá na estratosfera e combater com ar incorporado, etc, etc. Sensacional. Agora, vamos lá. Argamassas, então nós temos as industrializadas, as produzidas em canteiro de obra. Não estamos mais utilizando a cal, em muitos, mas ainda há local no Brasil que tem se utilizado a cal? Olha, eu sou muito amigo da cal. Eu gosto muito de cal, mas cal, um CH1. Sim. O problema é que CH1 não existe mais para o mercado de construção, só para a linha alimentícia. O CH1 se tornaria muito caro para trás. Entendi. Tá? Então, não é só caro, não acha CH1. Se fosse assim, valeria a pena voltar para o cal, mas não temos. Então, temos que trabalhar com o que temos. Essa foi a coisa, a ideia de um começo, né? Cimento bom é o cimento que está perto, areia boa é a que está perto e pode ser fornecida. E não adianta levar do sudeste para o Amazonas areia média. Sim. Você tem que trabalhar com areia fina de lá. E aí, então, nesse caso, a gente tem a argamassa e tem a base, e utilizamos o chapisco como interface entre essas duas. Ou você tem alguns casos que você recomenda, ou é adepto, aprova, enfim, a remoção dessa camada de chapisco? Não, não pode. Tem algum caso que não aplica esse chapisco dentro da tua visão? Internamente, mas aí você tem que estar muito ciente, fazer muito ensaio, porque você tem um bloco maiormente muito absorvente ou nada absorvente. Sim. Um bloco de concreto impermeabilizado por excesso de acelerador de pega. Um bloco cerâmico mal cozido que tem uma absorção gigante. Então, como trabalhar com isso? Então, a camada de regularização dessa absorção é o chapisco. É o chapisco. O chapisco, eu acho que se torna muito barato pelo benefício que ele dá. Retirar o chapisco é correr riscos desnecessários. É muito alto. É pegar um carro e querer atravessar a cidade a 150 por hora. Mesma coisa. Muito bom. Adrenalina pura quem faz isso. E o chapisco, então?
que é uma argamassa de chapisco. Você trouxe já aqui as diferenças, né? Tem o chapisco que a gente aplica sobre alvenaria, bloco cerâmico, bloco de concreto e outros também, e sobre concreto. Qual a diferença dessa aplicação para explicar para o nosso pessoal, meu amigo? Olha, nós estamos hoje vivendo na pandemia de desplacamento de chapisco em estrutura. E essa que é a base É o que você vê mais de problema patológico em argamassa hoje, que você tem visto? Hoje é muito alto. Então, na verdade, quando nós criamos o chapisco, porque estava nessa época já trabalhando com argamassa, o chapisco adesivo para concreto nós criamos quando conseguimos aumentar a resistência do concreto acima de 18 MPa. Na época se chamava assim 180 kg força por centímetro quadrado. Então, passamos essa fase e nosso concreto ficou mais fechadinho. E o que nós fazemos? Criamos o chapisco adesivo. Uma das grandes marcas foi o chapisco fix da Quartzolite, que era o único que fazia na época. E atendia. Agora, estamos falando de 20 MPa, 25 MPa. Hoje, nosso projeto de estrutura é 35, 40 MPa, dependendo do momento, calor do cimento, a material, eu já vi obras com 60 MPa. 60 MPa não vai grudar, porque esse chapisco adesivo é um mecânico-químico. Ele tem polímero não o suficiente para fechar a porosidade para precisa receber o embolso da aderência mecânica cola também. Agora, se a cola falhar, nós não temos cimento para penetrar, porque o nosso concreto ficou fechado. Verdade. Então, a ideia é uma proposta que estou fazendo. Como resolver isso? Como resolver isso? Eu peguei base da minha dissertação. Preparei 60 corpos de prova com mais de 40 de MPa, mas a gente sabe que ele vai chegar com bem cuidado, ele vai chegar aos 50 MPa. Então, como grudar um concreto de 50 MPa? Nós vamos analisar chapiscos de mercado e a proposta é fazer uma dupla colagem. Um chapisco altamente adesivo, porém impermeável. E em cima dele um chapisco comum, sem nada de aditivo, que deixaria aberta a porosidade. Sim. Na norma 13755 chama isso do chapisco duplo. Chapisco duplo. Você acha, hoje ainda já poderíamos utilizar essa técnica de maneira mais agradável? Ainda não. Nós não chegamos ainda nos números. Entendi. Então a pesquisa que deve, quase com certeza, vai vir até maio de 2025, vai nos trazer um cenário real de que podemos fazer, em que tempo podemos fazer, e se não temos a mínima, talvez um lixamento melhor, talvez nos resolva com o que preparo nós temos da base melhor do mercado. Então, é uma pesquisa. O chapisco adesivo, quanto mais adesivo, ele adere mais ao concreto, ao substrato, mas ele gera um outro problema, porque ele fica também impermeável, e aí você não vai conseguir aderir ao embolso nele. Então, esse chapisco duplo, essa camada, e ainda aplicaria com ele fresco, né? Se desse com os resultados, fresco sobre fresco, daria essa abertura aí dos poros para poder fazer essa ancoragem da argamassa. Existe uma linha também pensando que o desmoldante que interfere em essa falta de aderência do chapisco adesivo existente no mercado à base. Então, em essa linha, nós preparamos substrato de concreto que não usaram desmoldante. Sim. Então, nós vamos submeter a todo tipo de ensaio. Nós estamos preparando uma coisa gigante. 60 corpos de prova para nos dar uma resposta. Vai dar para brincar à vontade, hein, Ivan? Vai ter que suar muito, né? Muito bom. E na alvenaria pode ser o chapisco convencional, então? Com adesivo. Com adesivo. Não dá mais para usar chapisco convencional. 1:3, aquele básico, cimento e areia, não dá mais. Não, porque esse 3 já não é 3. Esse 3, mas maiormente já... Esse 1, desculpa. O 1 esse 1 não é mais. É verdade. Então, estamos falando que esse 1 hoje é meio. Teria que usar então, 1:2. 1:6. Não tem muito clinker, né? Então, entendi. Não tem como que é o que dá aderência.
Então, nosso bloco também, para ser sustentável, ele utiliza acelerador de pega para ganhar rua rápido. O bloco cerâmico ele é menos cozido, então ele é muito absorvente. Hoje, você pensar em chapisco sem adesivo, não tem como. Adesivo PVA. Adesivo PVA, acrílico. Acrílico. Que você gostar mais. Mas se você também colocar muito adesivo, você vai ter o problema de fechar os poros para a argamassa. Na verdade, o adesivo PVA é uma resposta muito rápida que nós fizemos no mercado, porque o PVA é remocionável muito facilmente. Entendi. Talvez seria mais interessante um EVA, um acrílico, que ele não remociona, eles são de mais difícil remoção. Sensacional. Então, o adesivo PVA via saponáceo. É aquela cola da escola. Você fez cair na mão, coloca um pouquinho de água e volta a ser cola. Esse é o PVA. Perfeito. Olha só, nós vemos muitos profissionais da construção, mestres, pedreiros, carpinteiros, enfim, com uma experiência incrível, né? E muitas vezes a gente vai trazer algo novo para eles e diferente. Fala, vamos mudar o traço do chapisco. Vão vir aquela justificativa. Poxa, eu faço isso há 30 anos, eu faço assim há 20 anos, e isso é muito bacana, a experiência. Porém, você traz algo aqui importante, que até serve para nós de base, o cimento não é mais o mesmo. O cimento de hoje não é o cimento de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Esse não é mais ele continua cinza, ele continua num saco parecido, a mesma ali coloração, o mesmo peso, mas ele não tem as mesmas características, né? E nós precisamos nos adaptar a ela. Nós temos o Brasil como um grande fabricante de cimento sustentável. Se não é o maior do mundo, sim, então entre os maiores. Porque nossas fábricas são novas e nossa base energética, nossa matriz energética é muito ecológica. É a álcool, a hidroelétrica, são ecologicamente corretas. Então, nós temos o Brasil fabricando hoje entre 650 a 740 quilos de emissão de CO2, gases de efeito estufa, né? Um deles CO2, para cada tonelada de cimento. Agora, na rocha carbonática, nós temos 40 e tantos % de CO2. Se você pegar a fórmula do calcário, CaCO3, e separar, esse CO2 é 44%. Então, mudou. De onde que nós viramos sustentável? Tirando essa rocha, sim, e colocando adição. Então, se nós tentamos ser mais sustentáveis ainda, nós não vamos ter cimento para fazer aderência. O concreto vai ter, mas... Para aderência não, aí que vem o mundo dos aditivos. Então, aí que talvez uma hora nós cheguemos a uma argamassa tipo monocamada, né? Sim. É a monocamada que vai grudar pelo polímero e não vai grudar pela formação de tringita nem o silicato de cálcio hidratado. Como é que funciona essa formação de intringita no processo, meu amigo Ivan? A formação de tringita é assim. Você tem o trisilicato de alumínio, né? O aluminato tricálcico. E ele é responsável pela formação da tringita. Então, a água faz um canudinho dentro da porosidade e o gel de tobermorite, o gel de cimento vai atrás e faz a ancoragem. Quem chama de ancoragem mecânica, né? Ancoragem mecânica. Substrato. Então, se ele for muito absorvente, o canudinho de água vai para o fundo e a tringita não consegue penetrar. E aí você tem a outra, essa se chama a professora Helena Karasek, que fez essa tese, né? Essa seria a microancoragem. E a macroancoragem é o silicato de cálcio hidratado, por contato. Perfeito. E aí é do silicato tricálcico. Espetacular. Que é 60% do cimento. Agora, você partir para diminuir o cimento, você está comprometendo todos eles. Sensacional, meu amigo Ivan Cavaleiro. É uma aula sobre argamassa como você nunca viu em nenhum lugar. Estamos aqui. A argamassa é linda, né?
A argamassa é melhor bela. que pegar concreto que masculino, né? Uma vez eu cheguei para minha esposa, falei, você está uma argamassa hoje, né? É um elogio, meu amigo. Trouxemos aqui a Cris e o Felipe da Ecomix, né? São amigos nossos, estão com a gente todo o tempo, patrocinam aí os nossos eventos, espetacular. E até ela falou muito como você mostrou para ela, né? Como analisa a areia e pega a areia na mão, assim. Como é que é isso, meu amigo Ivan? Ontem eu estava na Universidade Mackenzie. E também aquela coisa, para os químicos é um erro isso aí, né? Tem que pegar na mão. Mas você sente a textura e a densidade. São duas coisas que vão te indicar você analisando manualmente. Espetacular. É uma coisa, é feeling, né? Você depois de certo tempo, igual que cozinheiro. Cozinheiro vai olhando, a técnica é muito parecida. Vai ali na feira, vai escolhendo os ingredientes, vai ali. E você tem que na verdade, as propriedades em estado fresco para quem faz argamassa são muito mais importantes que as propriedades em estado endurecido. Boa. Na verdade, as propriedades em estado endurecido vão constatar o que você fez em estado fresco. Boa. Então, as 8 propriedades em estado fresco, que todo pedreiro sabe, não sabe o nome. Vamos nessa linha. Eles são muito, muito importantes. Então, você vai explicar como que o pedreiro sabe de tudo isso, que essa é boa. Então, nós temos argamassa, propriedades no estado endurecido e no estado fresco. No universo nosso aqui dos patologistas, dos inspetores, nós vamos encontrar um prédio, vamos analisar o estado endurecido. E é a partir disso que nós vamos tirar nossas conclusões. Mas para quem está ali trabalhando na construção, em uma consultoria, em um processo de obra, ele precisa trabalhar com o estado fresco, para que o resultado final seja o estado endurecido. E dá para identificar já se vai dar certo ou não pelo estado fresco. Sim, você tem uma noção, né? Tem uma noção. O pedreiro, por exemplo, todo pedreiro ele vai pegar a colher dentro da bacia e vai aumentar para ver a consistência. A primeira propriedade da argamassa em estado fresco. Consistência. Depois ele levanta a colher e vê que tem coesa na colher. Coesão da argamassa. Ele balança, vê a densidade, vai fazer o comentário. Está pesado, está leve. Densidade em estado fresco. Aí ela coloca em cima da desempenadeira e dá uma cambalhota na argamassa. Plasticidade. Joga contra a parede e vê que reflete pouco e se adera. Tixotropia e aderência inicial. Aí ele estica a argamassa, trabalhabilidade. E aí, por último, ele aguarda puxar, cutucando a argamassa a cada X tempo, retenção de água. Então, essas 8 propriedades da argamassa em estado fresco, o pedreiro reconhece muito bem. Já dentro do seu trabalho incrível. Então, aí o resto vai ser só verificar que isso daí deu certo nos números. Mas se for impecável no estado fresco, a possibilidade de erro é muito menor no estado endurecido. Mas tem um detalhe aí desse estado fresco para o estado endurecido que pode fazer a diferença, que é a cura, não é, meu amigo Ivan? Fazer uma cura mais adequada. Então, no centro-oeste, em Goiânia, Brasília, eles utilizam curandeiros. Eu estava uma vez e me falaram, olha, os curandeiros chegam 2 horas da tarde. Eu falei, olha, o paciente está muito avançado, que precisa mandar fazer macumba para poder dar certo o reboco. Não, o curandeiro é pessoa que obedece de rapel, esborrifando água na fachada. Nós temos tecnologia para assegurar água para essa cura. O celulose, o retentor de água, faz esse papel tranquilamente. Então, talvez falta de conhecimento de pessoas no centro-oeste, de que... Dá para reduzir isso com aditivos mais adequados. Dá para você fazer isso sem precisar de curandeiros. Entendi. Nem curandeiros, mesmo nem aquela outro tipo de... a superficial ali, aquela que às vezes a gente vê depois quando vai aplicar o revestimento cerâmico, a textura, você passa a mão, tá ali um pouco a superfície, ela tem ali a sua perda, né, de resistência. Porque nós exigimos que seja um acabamento
no Nordeste falam acabamento abeludado. Mas até o próprio desempenamento acaba... Centro-Leste, para o Sudeste. O acabamento feltrado, você jogar água, você está lavando o cimento e deixando o grãozinho de areia livre. Esse que é o difícil desse acabamento feltrado. Talvez um acabamento um pouquinho mais rústico seria melhor. Quando você faz cair um café, você corre e coloca um papel higiênico e te absorve toda essa umidade. Isso é o retentor de água. Um papel higiênico que você coloca dentro da argamassa, infinitamente moído, por isso que ele está distribuído, muito bem distribuído, e ele segura a água. Vai te modificar a viscosidade da tua argamassa, vai te deixar muito mais aderente, e ele vai dar água para o cimento quando precisar. Então, você consegue colocar quanto retentor de água esse cimento precisar. Perfeito. Não precisa fazer cura. No chapisco, na argamassa, não precisa fazer cura. Se trabalhar direito com traço, Ivan Cavaleiro... Não, até porque, por exemplo, qual é a certeza de que esse cidadão, o curandeiro, Sim. ele vai colocar a quantidade de água certa em toda a fachada? Se doer as pernas, ele vai descer rapidinho e vai Talvez jogar na metade. Trabalharia com os 2 pontos ali para garantir, né? E dentro desse caminho, então, olha, nós vimos tipos de argamassa, de base, de aditivos, quantidade de cimento, tipo da areia, são N... Aplicação da mão de obra. Então, são N variáveis. Por isso que a norma até traz, né, os painéis teste como uma ponte importante para que a gente possa fazer nas obras. Painel teste sempre dá certo, porque todo mundo está de olho. Então, você precisa de coeficientes de segurança muito maiores. O painel teste precisa estar muito bom. De que você vai fazer lá em cima. Entendi. Porque agora, se o painel teste já der ruim, é porque tem que rever muita coisa. Porque o normal é o painel teste dar muito melhor. É isso? Normalmente é. Então tudo melhor vai acontecer. É a referência da referência ali. Agora, quando dá ruim, vai piorar lá em Mas, cima. Olha, eu já vi... igual que, como nós falamos, se a fachada leste estiver ruim, prepara que a fachada oeste você vai estar pior. Mas eu já vi também algumas aplicações de painel teste, onde não é feito no local interno, onde é fácil da engenharia ver e acompanhar. Então fica no local que as intempéries não são as mais agressivas daquele prédio, são outras áreas, outras formas, usa outro tipo de aplicação, produz de uma outra forma e às vezes não é tão teste assim, né? Até pede para fazer no local mais agressivo, com a utilização, tentar utilizar a mesma equipe de pedreiros, enfim, de operários. Você tem que fazer painel teste, mas sim ser equilibrista. Por exemplo, eu vou em construtora que suba um balancinho no 30º. Olha, já não consigo nem subir mais no balancinho, vamos pensar assim. Ninguém vai acompanhar o balancinho. O resultado vai ficar por conta do laboratorista que entrar no balancinho, não estamos vendo nada. Então, eu sou da ideia de fazer o painel teste, é um lugar facilmente acessível. Sim. E não ficar muito de fiscalização, olha, mede a água, mede não sei o quê. Deixaram fazer um pouquinho de safadeza, porque isso que vai acontecer lá em cima. Deixa fazer a safadeza e quando analisar os resultados, tem que ter os resultados. O coeficiente de safadeza tem que estar ali no meio. Mas pelo menos que seja, claro, no térreo, no primeiro andar, no local acessível, mas pelo menos que seja numa fachada que tenha mais insolação, que tenha mais ação de vento. Eu acho que é independente. Tem que representar a fachada. Tá. Então, por exemplo, já vi fazer teste interno, como você fala, em bloco de concreto e a fachada era bloco cerâmico. Aí não está valendo nada. Aí não dá um pouquinho diferente, né? Nada. Controla, olha, aperta com a colher para você ter maior compactação entre camada e camada. Isso não vai acontecer lá em cima. Então, isso daí acho que tem que ser deixado para ficar muito mais
real, representativo com a realidade. Vai ser lá. Muito bom. Falando agora de patologia, estamos quase já finalizando. Se nós identificarmos, formos num ambiente, revestimento interno, externo, mas a gente traz aqui muito fachada, porque acaba sendo o revestimento vilão. Mais vilão, né? Porque tem ali o maior número de casos, intempéries, maior agressividade. O que você pode trazer aqui de conhecimento para a gente, pela sua experiência, ao identificarmos, inspecionarmos uma fachada, nós podemos ter o revestimento argamassado como vilão ou como a vítima da história. Ora ele é vilão, ora ele é a vítima. Normalmente eu já vou, por meio das minhas inspeções, tentando responder essa pergunta. Porque às vezes os sintomas são os mesmos. É a mesma febre, é a mesma dor no corpo, né? É a mesma dor de cabeça, enfim. Mas às vezes ela é a vilã, às vezes ela é a vítima. O que você tem visto aí de problemas em revestimentos argamassados? E como nós, que chegou depois, não sabe nem se é virada em obra, produzida em obra, se é industrializada, não sabe quem produziu, não sabe o traço, o que a gente pode identificar ali para fazer de ensaios, de testes, o que nós precisamos olhar para ver, avaliar a saúde dessa argamassa, meu amigo? Hoje, vamos falar desses 3 meses do ano. 99,9% foi falha de chapisco. Então, a argamassa podia estar boa. E todo mundo condenou a argamassa. A argamassa que você foi falando, tá, mas deu problema. Mas não, quem fez o chapisco? Eles. O consultor fez o chapisco e fez da cabeça dele. Então, quem falhou foi o chapisco. Entendi. Então, hoje em dia, eu acho assim, talvez não seja grande, não seja 100% chapisco, mas eu estou avaliando pelos últimos 3 meses as obras que eu fiz de patologia. Todas elas foi problema de chapisco. Todas. Se atentar a isso. Então, precisa ter cuidado mais cuidado com o chapisco. E chapisco não precisa de um laboratório que vai te dar um número. O laboratório é uma espátula e o engenheiro da obra, o estagiário, fazer. Sim. Tenta arrancar o cisalhamento, vê que seja rugosa e vê que ainda não impermeável para poder receber o emboço. Se ele cumprir os 3 requisitos, libera para o emboço. Então, conferir chapisco antes de liberar para o emboço. Conferir o chapisco. Então, não vamos falar que estamos falhando na argamassa, estamos falhando no chapisco. Eu já vi alguns problemas de prédios mais antigos entre camadas cheias de argamassa, elas se soltarem. Não ter o... Entendeu? Então, isso é muito comum, sabe por quê? Todo mundo quer tirar o pano no dia. Sim. Então, se vou fazer mais de uma camada, eu tenho que ter porosidade para formar a estringita, não tenho? Sim. Tenho que fazer pelo menos um dia. Aí vai secar a água da porosidade e vai me deixar o canal livre para eu aderir. Então, nunca pensa em fazer camada sobre camada no mesmo dia. Sim. Tem que enxugar. Que normalmente é 3 centímetros uma camada que a gente acaba utilizando. Você consegue fazer 3 centímetros, mas temos que deixar puxar uma camada para poder aderir a outra. E aí você passa no outro dia para abrir os poros, para de novo ter essa aderência. Aderência em coragem. Espetacular. E também vemos muito problemas de falha de resistência superficial. A superfície pulverulenta. Também a gente acaba identificando alguns casos desses. Muito disso daí por querer dar um acabamento impecável. Aí você lava os grãos e se deixa livre. Joga aquela água. Ou faltou cimento também no traço. Está com baixo porcentagem de cimento. Mas, olha, como que é evidente uma visita. A partir do próximo mês, este mês de abril. Sim. O Martinelli fez 100 anos. Nunca encostaram na fachada dele. Tem alguns pequenos arremates, muito pequenos. Se você fizer uma visita ao centro de São Paulo, você vai ver com apliques que são feitos de argamassa de 15 centímetros fora do prumo da fachada. E está lá. E são prédios que hoje não teria mão de obra para refazer, porque são muito decorados. Ministério Público Estadual, Martinelli, N prédios. Então, nós vimos fazer chapisco na determinada época da humanidade.
Precisamos agora nos reinventar. Reinventar para os novos materiais que estão tendo. Verdade, Então, verdade. a nova forma de A nova construir base também. e Porque os nós novos temos materiais estruturas que mais temos. esbeltas, É. uma rapidez Mais muito mais... deformáveis. Quanto que se fazia? Tinha 2 meses para fazer um pavimento tipo antigamente. Sim. Hoje é uma semana. Muda um pouco. Tudo isso daí influencia no que vamos fazer da fachada. Agora, é importante, muito bonito de você ver uma fachada impecável no centro de São Paulo. Isso é verdade. Com 100 anos. Isso é verdade. Meus amigos, olha que incrível conhecimento que sai fácil. E olha só, toda vez que vocês forem trabalhar, emitir um relatório técnico, uma consultoria, um parecer de vocês, um trabalho, façam sempre com muito carinho, com muita dedicação, sempre entreguem o seu melhor, porque vocês não sabem a que mãos chegará. Né? Eu tenho aqui meu amigo, estudando juntos no mestrado, de repente uma noite ele falou, eu recebi um relatório seu, do nada, né, Ivan? Então eu tinha feito ali um trabalho, uma consultoria, e esse relatório foi passando de mãos em mãos e chegou para o Ivan, e de repente está ali esse mestre dos mestres da argamassa avaliando um parecer nosso ali, inicial, do que a gente tinha feito. Errei muito, Ivan? Não, estava impecável. Oh. Até o final da reunião falei, olha, isso aqui, estava tudo certo. Isso mais. foi um ponto, a estrelinha, ó. Toca a buzina. Você é louco, gente. É isso que faz a gente crescer. E você viu muita gente crescer, né, Ivan? Nesse tempo inteiro, década de 90, 35 anos aqui, década de 90, começando com a argamassa. Você viu essa galera toda que tá aí, os patologistas, os especialistas em argamassa. Você viu todos eles nascerem na área técnica, né, meu amigo? Como é que você vê essa construção? Como é que você encara hoje essa juventude? Nós temos o Jonathan junto com a gente, que tá, né, também colega nosso de escola, né, de mestrado, meu parceiro, irmão aqui na FSL, junto com a gente, já vivendo essas experiências. Como é que você tem visto essa galera crescer, cada vez mais vir? Você acredita nessa geração? Acredito muito. Tanto você vê, a nova geração ela já está... Não se conforma só com o diploma de engenheiro, ele vai para frente. Então, nós precisamos de gente assim, que tenha mais estudo e se dedique, mesmo que for uma partezinha da engenharia, porque isso daí evolui por essa partezinha. Espetacular. E para finalizar, última pergunta minha técnica, sua, e sobre... Levar a inteligência artificial à patologia. Então, seria uma foto acompanhada de uma câmara termográfica que a inteligência artificial identificaria qual que foi o problema. Então, estamos caminhando isso, tá? Tem 2 grupos que estão fortes aí, uma mistura entre universidades, construtoras, consultores e pessoal de mão de obra. Então, ele abrange bastante gente. Sobre serviços de patologia, olha, nós temos ainda, estamos bem no começo, eu acho. Falta muito estudo. Não sei se tem estudo nesse sentido, por exemplo, um empinamento. Está se estudando ainda também. Eu acho que estamos muito iniciando. A ideia é evitar essa patologia, né? Evitar. Sim. Até tem o revestimento cerâmico, quando dá, né? Tem aplicação de resinas por trás, até do próprio embolso, tudo mais. O mercado está aquecido, né? Para estudos, para buscar ideias novas, para atuar em ideias novas, né, meu amigo? Nós reagimos conforme solicitação. Então, eu acho que nós precisamos dar uma resposta ao mercado em vários sentidos. Seja da parte tecnológica como da parte patológica. Precisamos acabar, sempre vai ter patologia. Na verdade, se você vê há 4.000 anos antes da era cristiana, na Babilônia, já se tinha leis contra as construções mal feitas. Sim. Famosos Hammurabi, né? Código de Hammurabi. Exatamente. Tinham 5 leis ali que... Se a construção causar a morte do proprietário, o empreiteiro tinha que ser assassinado também. Então,
as patologias sempre existiram e sempre vão existir. Muito bom. É inevitável. Obrigado, meu amigo Ivan. Esse podcast é um oferecimento Serpol, parceira nossa aqui de recuperação de fachada, de estrutura. Então nós temos que nos aliar, né, meu amigo? Os consultores, os inspetores, patologistas, as empresas que executam as obras, todo mundo crescer, aprender e desenvolver. Então aqui tem um QR Code para você que é inspetor, patologista, venha para a Serpol. Faça esse network, esse contato. Cada vez mais as empresas de execução, Ivan, como a Serpol, têm evitado orçar obras de recuperação de fachadas sem que tenha uma inspeção e diagnóstico prévio. Porque não é só visualmente que dá para entender já o que fazer. Olha a complexidade que tem aqui. Então eles estão dizendo, tem um laudo, tem uma inspeção, tem um diagnóstico, tem um levantamento, um ensaio de percussão. Não tenho, só tenho o problema. Então, você precisa ir uma casa antes, um passo antes, contratar uma empresa que seja especializada nisso. Tenho vários amigos aqui, né? Renato Sarrad, Lauto Parente, temos nós aqui da FSL, temos diversas outras empresas que trabalham nesse segmento, que vão trazer... Então, olha só, meus amigos, quando chega no fim da argamassa, eu tenho o meu consultor de argamassa, que é Ivan Cavaleiro. Quanto eu já aprendi contigo ali na aula, numa carona, depois da aula, pegando uma ideia, estudando um caso, é assim que a gente constitui, que a gente cresce. E aí, com isso, faz um trabalho, chega no diagnóstico, aí sim, a obra de recuperação vai ser mais adequadamente possível de ser feita, né? Com certeza. E nesse caminho, você hoje está aí empenhado na Balmix. Fala um pouco aí, então, para finalizar, da Balmix, o que vocês têm feito, tem laboratório, tem estudando, você tá demais, hein? Tá dando aula no Mackenzie agora, pontual, né, para os alunos ali, tá participando de podcast, tá demais, hein? Tá no mestrado, estudando, aí é o cinquentão, como é que tá essa parada, meu amigo? Na verdade, Balmix, Bau vem do alemão, que é obra, mistura para obra. Ah, muito bom. Então, e ela tem 27 anos. Então, sempre foi a ideia de fazer alguma coisa para a obra, para atender solicitações que o mercado não conseguiria atender. Eu sou muito a favor da indústria. Tá? Então, onde falhar a indústria, onde a indústria não alcançar, nós temos que ter uma alternativa para poder atender esse mercado. Então, essa é a mentalidade dentro da empresa. Nós fazemos aditivos para lugares onde não se consegue atender ou está longe dos centros, né? Muitas vezes está longe do centro industrial de argamassa. E, nesse sentido, damos todo apoio para não desempregar vocês, os patologistas. Não ter problema, pelo menos com a fachada. Exatamente. Sempre então, vai ter. Aí nós fazemos muita pesquisa. No laboratório aí é pesquisa o tempo inteiro, porque sempre vem um substrato diferente, vem uma situação diferente. Então, a provocação, a gente corre para atender determinada situação. Então, concreto celular, contra piso todo insável, etc, etc. Atendemos sempre a solicitação. Tá? Isso é Balmix, está aqui na descrição para você conhecer mais. E vamos que vamos, meus amigos. Teremos ENAPAT esse ano, Encontro Nacional de Patologia das Construções. Teremos a FEIPAT, a primeira feira de Patologia das Construções, de 11 a 14 de setembro, na São Paulo Expo. E muito mais para nos aprofundarmos nos assuntos dos mais diversos. Meu irmão, obrigado. Que Deus abençoe. Dê o seu recado final para a família, para os amigos, para todos que já acompanharam. Para os amigos, olha, sempre os agradecimentos. Na verdade, a família e os amigos se confundem com o trabalho. Então, como ele falou, Renato Sarrad, Fabiola Lira, Fabiola Rago, Fabiana Ribeiro, é tudo uma grande família. A eles um grande abraço. Tchau!